Está no ar, a Bola Não Para, no canal do Fred Júnior no YouTube. Você pode seguir, compartilhar, se inscrever no nosso canal, aproveitando, falando, claro, de esporte, de futebol, sempre em nome de Premier League, que é um fantasy game que traz novidades do Campeonato Brasileiro, Campeonato Espanhol, Inglês, Champions League, Campeonato Argentino e, claro, com muitas novidades a partir de 2019. E você pode ouvir essa entrevista aqui na Rádio Prado, radioprado.com.br, Rádio Educação, toda segunda-feira, 7h30 da noite. O áudio também para você matar saudades do Fred também lá no rádio, no áudio, através da Rádio Prado. Aqui com Emerson Leão, que eu tive prazer como setorista do Palmeiras, foram 15 anos como setorista e tive como prazer ter o Leão trabalhando ali como técnico, a gente conviver como setorista. Algo raro, né? A relação imprensa e treinador, já naquela época, né, Leão? Já era uma coisa mais diferente, com coletiva, algo mais afastado, mais distante, mas você sempre foi muito bacana. Eu sempre conto, assim, quando as pessoas perguntam, você às vezes terminava treino e ficava lá conversando com a gente, né? Algo que hoje não acontece mais, né, Leão? Prazer, obrigado por atender a gente aqui, Leão. Prazer é todo meu de falar com você, no seu canal, com o pessoal que assiste e saber das curiosidades do futebol. Realmente, nós nos conhecemos há muito tempo atrás, né? E o mais importante é quando você, às vezes, não convive toda hora com a pessoa, com o profissional, mas todas as vezes que encontra, tem prazer de conversar. É o nosso caso. Hoje nós estamos aqui, né, conversando. Estamos no Clube P, né? No Clube P, eu vim fazer uma palestra bem agradável, descontraído. Isso é importante para ajudar as pessoas, nada mais do que isso. Hoje eu sou uma pessoa já bem conhecida, né? E que tem algumas responsabilidades em relação àquilo que eu falo e dou a minha opinião. Então nós também temos que ter cuidado com essas opiniões, né? Num Brasil diferente hoje, num futebol diferente que é hoje. E a gente sofre junto, né? Sofre junto. Leão, agora você está como comentarista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você está um pouco do nosso lado. Você já teve essa experiência em 2002, eu vou te lembrar lá na Jovem Pan, a gente fez nas madrugadas da vida lá. E você já teve um contato e teve antes alguns contatos, você teve já experiências na TV e no rádio. Mas como está sendo assim esse contato de um canal fechado que teve o Esporte Interativo e você participando, comentando, como que está sendo para você, Leão, essa nova experiência? Na realidade é uma nova experiência, porque quando você é convidado por um período, por uma semana, por um dia, 2 dias, uma viagem, você faz de uma forma distintas, né? Você pega algumas coisas, mostra uma realidade do dia a dia, mas não entra em detalhes. Quando você é contratado por uma emissora, você passa a ter uma responsabilidade daquilo que você fala e que você representa. Então você tem que, além de tudo, atualizar, né, e informar a verdade. Eu fui um atleta profissional, fui um treinador de futebol, e eu disse no primeiro dia, não confunda a minha amizade que eu tenho, o meu conhecimento que eu tenho com vocês, com a minha crítica. Eu não estou criticando, eu tenho a liberdade e o direito de criticar ou elogiar um atleta de hoje, independente daquilo que ele é fora do futebol. Eu analiso o futebol, o que ele está produzindo, nada mais do que isso. E aconselho. Então, para mim, tem sido legal, né? Apesar da Interativa agora já ter saído do ar, foi muito legal, porque eu comecei fazendo 2 dias por semana, daqui a pouco acabei fazendo 6 dias por semana. Quer dizer, era muita coisa, eu viajava muito ao Rio de Janeiro, voltava para fazer o programa junto com 2 grandes atletas e amigos meus, que eram o Rivelino e o Zico, né? Isso para mim é muito gratificante. Então, eu era mais como um conselheiro, um consultor, um respaldo para todos aqueles que trabalhavam no dia a dia. E nós tínhamos um relacionamento muito bom. Tem coisas hoje que com a internet e com o tal de telefone e WhatsApp, não dá para parar. Então você tem que estar sempre respondendo, evoluindo e criando. E os profissionais, como vocês hoje, tem que se virar de uma maneira muito grande, trabalha em 3, 4 lugares, não tem tempo para nada. A gente fala que é trabalho de português, Leão. Trabalha 5 coisas para ter o salário de um só. É verdade, mas agora é o seguinte, vocês recorrem muito ao Google, à internet, aquele negócio, e nem sempre isso é verdade. Então vocês correm risco junto com todos, né, do erro. Agora, o futebol mudou muito, né, as pessoas mudaram muito, o profissional de futebol mudou muito, né, inclusive a própria imprensa. Sim. Então hoje nós temos
uma quantidade de canais, mas assim, espantoso. Sites e tudo, e emprego para tudo isso, e aprovação para tudo isso, e gente para tudo isso. Aí começam as situações negativas que você tem que criar uma coisa sem ver, e aí torna-se perigoso. Até, Leão, estou lembrando, e você vai lembrar da situação, quando você era técnico lá do Palmeiras, na sua passagem, na sua última passagem lá, você lembra que você fez com o pessoal da imprensa escrita, internet, lá em cima, a gente brincava que era o confessionário do professor Leão. Isso. Ali já mostra uma mudança ali já de comportamento, né, Leão? Porque vocês tinham mais confiança com o jornalista, os jornalistas tinham mais uma relação diferente com um atleta e com um treinador, e ali você fez daquela forma que era mais penoso para você, porque você ficava depois do treino um tempo ainda falando com os jornalistas. Só para você entender o que eu fiz, tem a entrevista coletiva. Só que é o seguinte, a pessoa que ia lá para a entrevista coletiva, às vezes ele não sabia nem o que ia fazer. Às vezes ele ficava brincando e não assistia o treino. Depois não sabia o que perguntar. E aí o que ele fazia? Ele esperava aquele mais inteligente perguntar e ele vinha no bojo perguntando. Eu achava isso desleal. E aí começava a criar uma desarmonia. Eu falei, vamos fazer o seguinte, daqui para frente, vamos fazer igual o modo antigo. Eu vou atender individualmente todos os jornalistas. Pô, Leão, mas vai demorar 1 hora, não tem problema, eu tenho prazer em fazer isso. Aí eu chamava um por um e dava a entrevista. Já pensou? Você tinha uma exclusiva por dia do jeito que você queria, do jeito que você pensasse. Bom, ótimo para ele. Só que eu descobri que alguns jornalistas, quando chegavam individualmente comigo, tinham medo. Tinham medo até de perguntar. E uma coisa muito boa que aconteceu, uma menina jornalista, quando ficou sozinho comigo, ela estava tremendo. Eu falei, por que você está tremendo? Eu falei, eu estou nervosa. Eu falei, eu também estou nervoso, para facilitar para ela, né? Mas eu estou nervosa. Eu falei, mas por que você está nervosa? Porque eu não sei o que eu vou perguntar. Ela falou para mim. Sabe por quê? Porque ela ficava escondidinha, esperando que os companheiros perguntavam, para ela anotar e entregar para o patrão dela. Quer dizer, ela também era forçada, desagradável, a criar, porque tem jornal que fala assim, olha, hoje eu quero uma bomba, hoje eu quero alguma coisa diferente. Então você tinha que criar, não tinha nada diferente. Foi o que eu falei. O dia, eu chego todo dia às 6 horas, 7 horas da manhã, vocês nunca comentam. O dia que eu chegar às 7h15 é motivo de comentário negativo. Então, foi por isso que eu fiz, e foi legal. Foi mesmo, foi legal diferente. Porque daqui a pouco, pessoas que não tinham proximidade a você ou você com a pessoa, começou a acontecer. Verdade. E aí eles viram o que é ser um profissional. E quantas vezes a gente de rádio tinha que mandar material, né, Leão, para a noite inteira, para o dia inteiro, a gente saía de lá e tava a luzinha lá do segundo andar, a gente acesa que o Leão tava lá. Eu tava lá, eu chegava como um atleta, né? Eu chegava cedo, por que eu chegava cedo? Porque eu ia ver o café da manhã, eu ia ver quem chegava com o olho vermelho, sem estar vermelho. Quando o jogador começa a conversar à distância com você, pode saber que de noite ele fez alguma coisa, você não quer que sinta o cheiro, não quer que nada. Mas nós somos filhos de futebol e a gente aprende a conhecer. Aí a gente vai equilibrando e ficou gostoso. Leão, você até falou do receio que tem, né, o jornalista. A gente conversando entre nós, sempre existiu, por mim, por exemplo, um respeito. Acho que você é um dos profissionais mais sérios que eu já tive a oportunidade de conviver. Mas muita gente tinha medo realmente do Leão. Verdade. Mas foi passando o tempo e você mesmo, Leão, parece que foi mudando. Não sei se o ambiente mudou, aquele time de 2002 que era molecada, que fez você repensar em algumas coisas. Você sentiu isso também, essa mudança, e que as pessoas também começaram a ficarem com menos medo de você? Eu acho que nós ficamos mais próximos, né? E porque essa intimidade vem acontecendo através da sua longevidade. Então, pessoas que não tinham a liberdade, porque comparecia 2 dias, faltava 1 mês, e depois comparecia. Como que eu posso acreditar nele se ele nunca estar aqui? Algumas vezes, eu chamei a atenção de alguns repórteres, quando você estava dando um treino coletivo, por exemplo, eles estavam contando piada e dando risada alta. Eu parava o treino e falei, daria para você fazer o favor de não ser tão irresponsável e prestar atenção, porque o seu patrão paga você para prestar atenção. Você vai escrever uma coisa que você não viu. Aí ele ficava sem graça e passava a prestar atenção. Então essas coisas eu costumava fazer, entendeu? Depois disso foram acostumando
e perceberam que eu gosto muito, depois do treino, ficar batendo papo com o jornalista. Eu gosto de... Treino para mim não é acabar e sair correndo. Acho que isso é vício de quando eu era goleiro, atleta profissional, eu ficava sempre até mais tarde aprendendo as coisas. Então eu gostava de falar, porque na mesma... Quando você dá uma aula, você tá ensinando, é bem verdade. Mas você está fixando na sua cabeça a sua própria aula. Então você está aprendendo com os alunos também, entendeu? Então era mais ou menos por isso que eu fazia. Era muito legal. E Leão, até falando um pouquinho dessa alternância de ver um Leão diferente, há 2 anos na festa do Palmeiras do ano passado, Sim. Você se emocionou e foi muito bonito o que você fez, eu estava lá acompanhando. Sim. Uma homenagem à sua esposa relacionado ao Palmeiras. E muita gente se surpreendeu e eu brinquei com o seu sobrinho, com o Fernando. Sim. Poxa, eu vi o Leão chorar. Achei que nunca ia ver. Nem eu também achei. Mas foi bonito aquele momento. Eu sou assim, duro, procuro ser forte, mas todos nós temos emoção. Eu nunca compareci a nenhuma festa do Palmeiras. Por que eu compareci? Porque veio um pedido dos atletas que trabalharam comigo. Leão, nosso time sempre teve um goleiro que foi você. E agora nós estamos todos vivos. E nós não podemos comparecer a uma festa, a uma fotografia, sem o nosso goleiro, sem o nosso companheiro. E eu entendi o pedido deles e compareci. E para minha surpresa, eles pediram que eu falasse, porque por estar acostumado, ter mais facilidade, né? Aí eu falei em nome deles e me surpreendi com a demonstração de carinho que o público teve comigo, eu também para com eles, o Palmeiras, a minha esposa, porque foi lá que eu a conheci. Então, foi um momento assim que eu me emocionei e não esperava que isso fosse acontecer. E depois daquilo, o presidente atual, Gagliotti, sempre me liga. E eu fui de novo esse ano. Verdade. Só que eu fui sozinho, sentei no meu lugar com 2 amigos do clube. Estava o Dudu e o César, que é conselheiro. Vi a homenagem que eles fizeram a uma outra turma. Acho que foi bonito e tal. E eu acho que tem que ser assim. Já que tem que ser vivido, vamos viver com pureza e com emoção também, né? E com prazer. Leão, você por muitas vezes você dizia já em 2002, olha, tem mais tanto tempo como técnico, como treinador, e foi passando o tempo e você seguiu. E existia uma expectativa de você voltar a fazer novos trabalhos de treinador. E pelo que você vem falando, você se decepcionou com o meio futebol e meio que você está se afastando do futebol, não é o futebol que afastou o Leão. Não, é isso? Não, é tudo isso. Tudo isso. Eu acho que tem um pouco de tudo, né? O que me levou a afastar foi a decepção com alguns, como eu diria, com alguns homens, com alguns cargos que ocupavam esses homens e que foi uma decepção. Tanto é que o Brasil é tido como ridículo, como esporte, porque só tem bandido dentro do esporte. Nós estamos vendo que realmente o bandido é aquele que está na cadeia, o bandido é aquele que foi preso, o bandido é aquele que tem problema. E nós tivemos nos cargos principais do nosso país, que é a confederação, as federações, os lugares, os dirigentes, os presidentes, tivemos problemas com todos eles, então eu me decepcionei muito. E aí os empresários começaram a mandar também, eu me decepcionei. Então eu achei que o treinador está muito, muito desprestigiado. E eu não sei trabalhar assim. Eu acho que faltou a hierarquia, falta o respeito, né? E apenas é mais um. E o treinador não pode ser mais um. O treinador tem que ter o cargo dele dentro de uma hierarquia, dentro de um respeito muito grande. E é assim que eu me vejo, passando uma orientação até para os próprios treinadores. Então eu acho que eu posso voltar ao futebol sim, mas como um diretor executivo, como treinador não mais. Não mais mesmo. Convite tem. Lógico que não tem os melhores convites porque eu estou fora. Mas eu estou vendo o retorno dos mais velhos aí para ajudar os mais novos. O Filipão é um exemplo. Não é o Filipão, não. São outros também, entendeu? O Filipão é mais um exemplo, entendeu? Mas tem outros. Agora, o que acontece? Então, eu acho que o jovem precisa de ajuda. E o mais velho tem a obrigação de ajudar.
E como diretor de futebol, Leão, você vê nesse momento um espaço para você conseguir fazer um trabalho? Porque o diretor de futebol ganhou uma dimensão muito grande hoje, né? O diretor executivo de futebol ganhou uma dimensão de como se fosse um contratado, comemora uma contratação, né? E comemora uma contratação de um diretor de futebol. É verdade, eu acho que não é para ser comemorado não, mas eu acho que é para tem necessidade sim, porque eu vejo tanto buraco negro para ser preenchido, para ser orientado, e uma pessoa, não estou dizendo só por mim não, mas eu me enquadro nesse meio, uma pessoa que vem do futebol, que tem experiência, que tem visão, que tem cultura, que tem diálogo e tem pretensões a ajudar, pô, eu gostaria, como treinador que fui, eu gostaria de ter uma pessoa dessa do meu lado, Sim. que só vai me ajudar. Claro. Então eu vejo muitos ex-atletas com condições de ajudar, não são todos, mas eu vejo condições de ajudar. E vejo pessoas idolatradas aí como diretor executivo que não são do futebol, que não sabem de futebol. Podem saber de negócio, podem saber de comércio, e aí você escuta muita coisa fora desagradável, que também não deveriam falar. Leão, você há muito tempo, você citou aqui no Clube P, você participou numa palestra, a Deluca Leão Esportes está mostrando o intercâmbio dos Estados Unidos, e você falou sobre, mais uma vez, do Fábio, goleiro do Cruzeiro, que incrivelmente você, desde o início do Fábio, você vem falando dele. E são 15 anos você falando do Fábio. Então, ele não teve uma chance na seleção, Leão? Então, o Fábio, ele não é bom de hoje. Ele foi bom sempre. Sim. Agora eu vou te falar uma novidade. Eu não conheço ele. Só de assistir? Só de assistir, só de ver, entendeu? Então eu vi esse menino fazer uma regularidade alta todos os anos, que já não é mais menino, me parece que ele tem 38 anos agora, e cada jogo que você vê ele joga bem, joga melhor. Ele já engordou, ele já emagreceu, ele já operou, ele já recuperou, ele já foi bem, ele já foi mal, mas a regularidade dele é muito alta. Eu não sei o que acontece. Se eu fosse técnico, ele já teria titular da seleção brasileira, mas há muitos e muitos anos, entendeu? Eu acho que existe algum extra. Deve ter alguma coisa... Não pode. Inclusive eu vejo a entrevista dele, agora ele já está falando mais. Mas antes ele tinha cuidado para falar. Ele já sentiu que não tem mais jeito, tem 38 anos de idade e tal. Então eu vejo ele falar um pouquinho mais de seleção brasileira, mas, para mim, o reconhecimento das pessoas em relação a ele, as pessoas que sabem, Sim. Entendeu? Como eu, de goleiro, ele tem o meu voto, ele tem o meu parecer. E pode perguntar para ele, que eu nem conheço ele. Mas você sempre nunca tive relacionamento. Por quê? Não é porque está no outro grande centro que não pode ser lembrado, porque tantos outros foram lembrados. Então vai passando cada coisa antes dele, não sei o que ocorre, sinceramente. E você já sabe da minha ideia. Sim. Que eu convocaria outros goleiros que não foram. Agora parece que chegou o Neto na seleção. Esse menino eu vi jogar jovem ainda. E quando eu treinei o São Paulo pela última vez, eu fiz uma lista de 3 goleiros. O primeiro da lista era ele. Ele era a reserva do time lá de fora ainda. Sim. Ele tinha acabado de sair, me parece que ele jogou no Atlético do Paraná, não? Jogou no Atlético Paranaense, Deu depois foi para a Itália. Deu uma passada secundária pelas categorias menores da seleção, né? Então você vê, e sabe qual foi a resposta do diretor da época? Eu disse, mas eu não gosto dele. Eu falei, você não entende nada? Foi obrigado a dar essa resposta para ele. Incrível. Léo, o que você está achando do Neymar, assim, ele ficou tão queimado na Copa e quando a gente parece que vai ressurgir, mostrar um exemplo, mudar, a gente percebe que isso não se alterou, Léo. A personalidade dele já está definida. Ele não é um menino, Neymar. Muito se falou, né? Um menino, jovem, 26 anos. Ele tem 26 anos. Quem sabe se ele vai jogar a próxima Copa? Pode ser que não, pode ser que sim. Capacidade ele tem. Mas você lembra quando aquele treinador disse que nós estávamos criando um monstro? René Simões. O René Simões, todo mundo foi contra ele, né? E você vê que o dia a dia está mostrando. Ele é muito bom jogador. Inclusive eu votei nele entre os 3 melhores do mundo. Os caras, você é louco. Não é porque ele não jogou bem nessa Copa, que ele está fazendo coisa muito errada na vida, que ele deixou de ser bom jogador para mim. Ele continua sendo bom jogador, mas ele continua sendo mal orientado.
ele continua sendo marrento e as coisas acontecem. Por exemplo, nesse último jogo, jogamos com El Salvador. Sim. Um time que é brincadeira. Você faz um time do IP ganha deles. Vamos deixar bem claro. O que ele fez? Ele fez um gol de um pênalti que não foi. Correto? Sim. Perdeu 3 cara a cara. Podia fazer muito mais. Então peitar a bola, fazer graça. Podia usar aquilo. O juiz estava tão alerta que ele caiu, o cara deu cartão para ele já. Então ele trouxe uma antipatia muito grande para ele. E o que fizeram nas votações foi nada mais do que uma represália pelas atitudes dele. Eu acho que ele não vai aprender. Mas jogar futebol ele sabe. Leão, e o Tite? A manutenção do Tite como técnico da seleção te agradou? Eu não sei se é para agradar, entendeu? Eu acho que ele tem uma maneira de se conduzir nas entrevistas que eu não gosto particularmente. É a maneira dele explicar. Eu gostaria que o povo entendesse mais o que ele fala através de uma simplicidade. Agora, ele só é treinador da seleção brasileira porque ele mereceu. Porque ele mereceu. E se ele mereceu, ele teve a escolha e teve a oportunidade da Copa do Mundo e perdeu. Então aí deu uma queda muito grande. Renovaram por mais 4 anos. Vai ter que formar alguma coisa nova. Porque daquela seleção, eu acho que dificilmente alguém vai jogar. Então, tem que ter renovação. Leão, só aproveitando, você esteve no Clube IP, junto com seu sobrinho, com o Fernando Leão, o De Luca Leão Esporte, está fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos e, claro, o sobrinho pediu a ajuda do tio para até uma divulgação e é importante para o trabalho deles. Sim. Queria falar essa alternativa que o jovem pode ter, Leão, o jovem que tem um acesso a poder ter melhores escolas, uma educação, tem um acesso a fazer um intercâmbio lá fora. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa importância, esse novo caminho que o futebol vai aparecendo aqui no Brasil. É um novo caminho que é para ser usado pelas pessoas inteligentes. E se eu vim hoje até o IP conversar a esse respeito, é porque eu acredito nisso e estou dando um aval positivo de sinceridade. Eu acho que o jovem hoje não pode deixar de estudar, mas ele pode estudar e jogar ao mesmo tempo, através de bolsa. Quanto mais profissionalmente, quanto mais no esporte, futebol, nos Estados Unidos, ele prosperar, a sua bolsa vai crescendo. Então daqui a pouco você se tornou um bom jogador e um excelente ser humano através da sua cultura, tudo de graça. Isso é mais do que eu desejaria. Leão, prazer revê-lo, muito obrigado por atender, eu fico muito feliz. Falou. Tá ajudando o canal aí, a gente sempre é importante, e o Leão sempre é um grande personagem. Sucesso, Leão. Muito obrigado mais uma vez, foi bom conversar com vocês, com você, explicar, demonstrar e acreditar que o futebol vive de vitória. Agora a vitória é de Copa do Mundo. Nós estamos precisando dela. A bola não para, você está no intervalo acompanhando a gente, sempre em nome de Premium League, e vale a pena você acompanhar esse recado. Premium League é um fantasy game. Você não conhece ainda? Você pode acessar o site www.premiumleague.com.br ou baixar o aplicativo no seu celular. Você vai gostar, a discussão de futebol vai ficar bem diferente. Já é uma novidade para vocês, o fantasy game ligado ao futebol. E o Premium League tem uma outra grande novidade, que teve o campeonato, a Copa do Mundo, tem o Campeonato Brasileiro, tem o Espanhol, tem Champions League, tem o Argentino e tem o Campeonato Inglês, que virou realmente um dos grandes campeonatos da Europa, com grandes jogadores, grandes equipes. Rafael Pianucci aqui, um dos sócios da Premium League. Rafael, é isso aí, né? Campeonato Inglês também, né? A Premier League no Premium League. Exatamente. Talvez seja o campeonato com mais jogadores famosos que a gente tem no mundo, né? Então tá uma briga feia lá para saber quem que escala Salah, Harry Kane. Agora a gente tem o Alisson também chegando, para quem gosta de jogador brasileiro, Gabriel Jesus. Temos o Ederson, né? Tem jogador para... Tem bastante gente. Em todas as posições a gente tem alguém para escalar, se quiser escalar brasileiro. Ou seja, você pode ser o Guardiola do Premium League. Pode ser. Que legal. Então, ó, gente, acesse lá, www.premiumleague.com.br ou baixe o aplicativo no seu celular. A discussão de futebol vai ficar muito mais legal, muito mais diferente com o Premium League para você, sempre aqui com A Bola Não Para.
A bola não para, segue para vocês. Nós estamos no Clube P. Vocês viram a conversa com Emerson Leão, agora com o sobrinho, Fernando Leão. E já participou do nosso programa num outro formato, a Bola Não Para, no canal do Fred Júnior no YouTube. Sempre em nome de Premium League, né? Nós tivemos um intervalo agora com Premium League, que tem o Fantasy Game, que tem o Campeonato Espanhol, o Campeonato Inglês, o Campeonato Argentino, Champions League, você pode escalar a sua equipe, e o Campeonato Brasileiro. Fernando Leão, que tem agora a Deluca em Leão Esportes, que é uma empresa que cuida de intercâmbio do futebol para os Estados Unidos. O Fernando já tinha falado com a gente no nosso programa quando era num outro formato, mas agora a coisa está crescendo, né, Fernando? Prazer aqui. Primeiro, obrigado, né, por falar para a gente do convite aqui. A gente presenciou a apresentação de vocês, do Leão, conversando com o pessoal do Clube P. Queria que você falasse um pouquinho. Prazer reencontrá-lo, Fernando. Fred, obrigado, o prazer foi meu. Obrigado pela presença. Já cresceu, estamos crescendo, como o futebol americano em si, né, o soccer, e principalmente o futebol universitário, né? Existem muitas possibilidades para os jovens nos Estados Unidos e nós facilitamos isso. Nossa empresa é mais ou menos como uma intermediadora entre o estudante atleta e o treinador que quer montar o seu time, né? E tem muita possibilidade, tem um campo muito grande de oportunidades e é muito gostoso trabalhar com jovem e conseguir proporcionar essa chance para meninos e meninas, né? A gente tem um programa primeiro de treinamento para formar esse jovem. Então a gente começa com 14 anos. Hoje a gente treina 2 vezes por semana no IP Clube e 2 vezes por semana no Pequeninos do Jockey, onde a gente forma esse estudante atleta. E a ideia é justamente aplicar nesse jovem, por isso que a ideia de trazer até o Leão no Clube IP, eles entenderem que eles precisam pensar e viver a vida de um atleta, porque lá todo jovem é tratado como estudante atleta. E até por isso, vocês têm uma preparação antes, para o jovem quando chegar lá não sentir um impacto que é totalmente diferente, né, Fernando? Isso aí, para ele não sentir o impacto, para ele ter uma vida acadêmica prazerosa também, né, para ele fazer parte do time. Então ele vai estudar numa universidade de altíssimo nível acadêmico, vai fazer parte de um time de futebol com, na grande maioria das vezes, uma estrutura melhor que qualquer time profissional aqui no Brasil, tendo bolsa. Então a bolsa, o futebol é um facilitador, vai abrir a porta para ele, e vai voltar para o Brasil com uma experiência com inglês espetacular, com uma profissão encaminhada, dependendo, né? Um currículo, né? Uma parte acadêmica muito legal, e essa experiência de viver a vida de um atleta de verdade, né? E pode acontecer dele seguir a carreira, né, Fernando? Pode acontecer isso também, porque alguns utilizam a alternativa do intercâmbio. Não dei certo, tentei alguns times, não tá difícil, vou pro intercâmbio. Mas lá nos Estados Unidos pode ter uma sequência também. Sim, grande parte dos nossos clientes são jovens como o do IP Clube, do Pinheiros, do Paulistano, que são jovens praticantes de futebol e que não têm essa mentalidade profissional. Eles querem ter uma boa formação e aí seguir a sua vida profissional. Mas também a gente tem uma porcentagem menor da empresa de jovens que estavam em categorias de base e optaram por mudar o foco, né? Então, você teoricamente abre mão da vida profissional, de remuneração profissional, de salário, por 4 anos, mas em compensação você está numa faculdade top 60, top 100 dos Estados Unidos, ou top 100 do mundo. Esse jovem vai ter uma experiência, primeiro acadêmica, que ele jamais teria no Brasil. A gente tem exemplos de jovens que estavam no Red Bull Brasil, que é um time aqui de São Paulo, que eles deixaram lá, saíram desse clube, e hoje um deles está numa faculdade top 60, já tem sondagem de time profissional, mas ele tem que completar os seus 4 anos de universidade, e ele assim, ele pode, provavelmente vai voltar, vai se tornar um atleta profissional lá. Mas se ele não profissionalizar lá, ele já está bem formado, né? Diferente do nosso jovem aqui. É lógico que isso não é para a grande maioria, porque a grande maioria não tem nem um ensino médio, né? O ensino básico. Mas aquele que tem um pouco de estrutura, ele com 24, 25 anos, ele está formado, com um ótimo currículo e com a chance de voltar a ser profissional, né? Enquanto aqui com 24 anos, ele está praticamente esquecido para o futebol e zerado na parte profissional, né? Então, o que eu acabei de falar lá embaixo a gente vê todo ano os grandes clubes e os pequenos clubes
eles liberam uma quantidade muito grande de atletas. O funil é muito apertado, né? Então começa lá embaixo, no sub-15, hoje até mais cedo, começa com sub-11, sub-10. Esse jovem está tentando, larga um pouco o estudo, porque é incompatível o estudo de alto nível, de alta qualidade com o futebol profissional. Chega lá com seus 22, 23 anos, ele para. Aconteceu isso comigo. É que eu com 24 anos, quando eu decidi parar de jogar futebol profissional, eu já tinha 3 anos de universidade. E para quem não sabe, que é jovem e não acompanha, o Fernando Leão foi goleiro assim como o tio. Fui goleiro, joguei um pouco, depois eu parei, me especializei em fisiologia e continuei. Preparação física trabalhando com o Leão. Com o Leão há muitos anos. Eu tive a preocupação e a minha família me incentivou e me cobrou para continuar estudando, né? Mal ou bem, eu continuei estudando. Mas 99% não estuda. Não estuda, né? Então, nos Estados Unidos, ele vai ter essa oportunidade de jogar em altíssimo nível, vai ter uma formação acadêmica espetacular, e se ele realmente for muito bom de bola, ele vai ter mais ou menos a mesma chance que ele teria aqui no Brasil. Mas lá o futebol está em pleno crescimento. Aqui o futebol está estagnado e dizem que está caindo. Eles dizem lá que a Liga Americana tem a tendência, eles querem, nos próximos anos, se tornarem a segunda liga mais rica do mundo, só perdendo para a Premier League, né? Então, assim, o futebol lá é o esporte lá, né? A NCAA, que é a principal liga esportiva, ela distribuiu em 2017 mais de 3 bilhões de dólares em bolsa. Então, assim, é outro planeta em relação ao nosso. Com certeza. Bolsa. Tem um número de porcentagem de quanto que é a bolsa para o jovem, Fernandão? Fred, a bolsa ela vai de 100%, né? Então, o próprio Otávio De Luca, que é meu sócio, estudou nos Estados Unidos com bolsa 100%, até jovens que têm uma bolsa menor. A gente não fala muito em porcentagem de bolsa do nosso programa. Quando a gente avalia esse jovem, a gente fala em teto de investimento, porque a bolsa, a proporção pode ser, a porcentagem pode ser diferente em várias universidades. Mas assim, tem mais de 1.500 universidades de futebol masculino e mais de 1.700 universidades de futebol feminino. Então a gente fala que tem vaga para todo mundo, tem possibilidade para todo mundo. O que é importante? Esse jovem, o quanto antes, se inteirar sobre esses programas, treinar, por isso que a gente tem um programa de treinamento que absorve a partir de 14 anos de idade, porque a gente quer entregar, depois que ele formar no ensino médio e for embarcar para a universidade, a gente quer entregar o melhor estudante atleta possível para os Estados Unidos. E o investimento, tem investimento inicial, Fernando? Ou depende também de cada faculdade, cada universidade? Não tem um número básico? Assim? Não tem. Nós trabalhamos com investimento em relação ao programa de treinamento, né, que funciona como se fosse uma mensalidade de futebol. E para a gente fazer essa colocação, essa assessoria, a gente cobra também uma porcentagem, uma consultoria, onde a gente consegue a proposta, prepara todo esse jovem na parte acadêmica também e coloca ele dentro de uma universidade com a bolsa. Ele sai, na verdade, quando ele começa o programa, ele sabe exatamente quanto que ele vai investir, quanto ele tem que disponibilizar de investimento para o filho ou a filha jogar nos Estados Unidos. E o que acontece muitas vezes, na grande maioria dos nossos clientes, eles saem do Brasil pagando uma quantidade, né, uma porcentagem dessa mensalidade, né, dessa anuidade da faculdade, e com o sucesso dele lá, ele consegue melhorar essa bolsa. Então ele acaba a universidade pagando quase nada por ano. Barateia o investimento. Barateia o investimento. Depende da performance dele, isso é uma coisa típica do americano, né? Ele valoriza, a meritocracia, ele valoriza o quanto você tem qualidade. Não é muito por indicação, e sim por mérito. Teve mérito, o treinador faz questão de te presentear com mais bolsa. Que legal. Fernando, então aproveita aí o nosso canal, para quem estiver interessado, como que pode saber, tem mais informações. Fred, agradeço a oportunidade mais uma vez. Entre em contato com a gente, né? A gente tem um site www.delucaleonesports.com.br ou pelo e-mail, até mais fácil, contato@delucaleonesports.com.br, todas as redes sociais, Instagram, Facebook, faz parte, né? Todo mundo tem, né? Então a gente tem. Entre em contato com a gente convida para vir treinar uma semana, para conhecer o programa. Assim que conhece o programa, a gente faz essa avaliação inicial, a gente convida a família para ir até o escritório, para a gente apresentar todo esse programa, porque a gente entende que é um planejamento, um projeto de vida, né? Não só do jovem, como de toda a família. Então tem que ser muito bem explicado, muito bem falado, tirar todas as dúvidas, porque a gente quer realmente o melhor para esse jovem.
No primeiro bloco eu conversei com o seu tio, agora você está encerrando aqui o nosso programa nessa edição. Queria que você falasse um pouquinho dessa relação, né, Fernando? Acho que é uma relação mais do que tio e sobrinho, né? Uma relação muito próxima de vocês. Ele foi seu treinador, você trabalhou na comissão técnica dele e agora ele está sendo seu garoto propaganda. Ele está pagando, né? Tudo que ele... eu falei no começo ali que eu tenho o prazer, a honra de ser um leão, né? Sim. Então, eu sou a origem do meu pai e da minha mãe. Meu pai era um leão legítimo, então era o irmão mais velho do leão treinador. Eu tenho o prazer de ter o leão como meu tio, primeiramente. Depois ele foi um leão como meu treinador, extremamente exigente. Né, durante um ano, quase 2 anos que eu fui atleta dele, ele quase não se referia a mim para não ter esse... É muito engraçado. Em um certo momento a gente chegou a morar no mesmo flat, ele tinha um flat em Santos, e para eu não gastar dinheiro, ele falou, vem morar comigo, né? Eu fico muito pouco aqui. Ele conseguia entrar no flat e falar, boa noite, Fernando, eu ia pro quarto dele, ele não se relacionar com o atleta dele, né? Então ele é muito assim. E depois eu tive a honra, e é onde realmente eu aprendi tudo do futebol, é trabalhar com quase 14 anos ao lado dele. Comecei como auxiliar de preparação física, depois preparador físico, auxiliar técnico, e ele foi me dando rédea ano a ano, ele me dava um pouquinho mais de incentivo, e aí eu me desenvolvi, e aí hoje eu tenho a empresa de intercâmbio esportivo e trago ele para validar e mostrar, porque na empresa tem leão, né? Então sim, a gente tem que ter um nome leão, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Fernando, obrigado mais uma vez. Valeu, sucesso para você. Obrigado, e com o Fernando Leão nós fizemos a edição do A Bola Não Para, sempre em nome de Premier League, Fantasy Game, fazendo sucesso para brasileiro, espanhol, inglês, Champions League, Campeonato Argentino. E você pode sempre ouvir a entrevista na Rádio Prado, toda segunda-feira, às 7h30 da noite. Uma entrevista inédita para você, hoje em especial com a família Leão, com o Emerson Leão e também com o Fernando Leão, tio e sobrinhos participando do nosso programa. Até a próxima.